Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no Book Haul de agosto eu venho comemorar dois aniversários. Um pouco atrasado e o outro um aniversário que ocorreu faz poucos dias. O primeiro é o aniversário do canal, que aconteceu no dia 25 de julho. O canal completou 8 anos. Pensa, é muita coisa, é muita história. São muitos vídeos produzidos e muitos livros lidos. Se você chegou recentemente ao canal, não deixe de conferir o histórico de vídeos. Tem muita gente fazendo isso e assistindo aos vídeos do passado, porque há muita coisa boa ali que às vezes fica um pouco escondida, que o algoritmo não entrega. Então vale uma busca ativa para descobrir esse acervo. E o outro aniversário mais recente é o meu próprio aniversário. No último dia 27 de agosto, eu completei 32 anos. Muito obrigado a todo mundo que me mandou feliz aniversário lá pelo Instagram. Sou muito grato mesmo pelo carinho de vocês. E eu recebi alguns presentes. Eu não digo que me dei outros presentes, porque eu até que não comprei tantos livros, e não comprei tantos livros assim muito diferentes, edições muito badaladas, para dizer que foram especiais, né? Que fogem das minhas compras habituais. Mas eu recebi presentes de amigos e vou mostrar para vocês. O momento do vídeo a partir do qual eu falo de cada tipo de livro, ou seja, dos livros que eu comprei, dos livros que eu recebi de presente de aniversário e dos livros que eu recebi das editoras, estará marcado aqui na descrição e nos capítulos que ficam na barra de rolagem do vídeo. Não deixem de conferir se você tem interesse num assunto em específico. E você que não soube do meu aniversário, pode me mandar parabéns da seguinte forma: curtindo este vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações, deixando nem que seja um coração nos comentários, porque tudo isso vai me ajudar e vai ajudar o Diário de Leitura a chegar mais longe. Eu aproveito para dizer também que este é o melhor momento para você se juntar a nós no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Por quê? Porque pelo sistema de cobrança lá do Apoia-se, o ideal é você aderir no começo do mês. Se você aderir agora, talvez hoje, no dia 2 de setembro, quando esse vídeo está sendo lançado, você já terá chances de participar do nosso encontro virtual para debater algumas leituras no domingo, dia 3. Mas se não der tempo, né, se você não quiser participar de um encontro sobre uma leitura que você ainda não fez, o que é válido também, porque você vai com várias informações preciosas para a sua leitura, você logo em seguida vai ter acesso ao conteúdo exclusivo que vai ser produzido sobre a leitura de agosto, que são as 4 peças do Chekhov, e vai ter direito também ao conteúdo exclusivo que vai ser produzido para as leituras de setembro e sair no final do mês. Os contos do Hemingway e a peça O Misantropo, do Molière, e também ao encontro virtual que vai acontecer no primeiro domingo de outubro sobre as leituras de setembro, além de todo o conteúdo exclusivo produzido no último ano que está ali à disposição. Não deixe de participar. Agora o clube é um clube de leituras no sentido pleno do termo. A gente se encontra mensalmente para debater esses livros e aprender uns com os outros. Todas as informações estarão aqui embaixo. Eu também renovo o convite para que você sempre compre através dos meus links na Amazon. Esse também é um grande presente que você pode me dar, porque financia o canal, torna o canal viável. Feitos esses avisos que são sempre tão importantes que valem a pena ser relembrados, acreditem, é necessário. Eu começo mostrando os livros que eu recebi. E o primeiro livro que eu recebi é uma coisa tão bonita, que assim, já é a edição especial do aniversário. Eu falei que não tinha, mas tem. É essa. É o Mowgli, que saiu pela Antofágica. Gente, a gente critica quando precisa criticar, quando a gente não gosta da edição, mas essa edição de Mowgli, meu Deus do céu, é a coisa mais linda talvez que eles já tenham produzido. Eu gosto muito daquela edição do Macunaíma que eles fizeram, mas assim, confesso que essa superou Macunaíma. É um nível de detalhe que se estende para muito além da capa e das primeiras páginas ou da entrada dos capítulos. É um nível de detalhe e de projeto gráfico que se estende ao longo de
toda a edição. Eu vou tentar mostrar para vocês o máximo possível. Só essas páginas iniciais já valiam. Valiam o preço, valiam a edição, mas tem muito mais. É aquele tipo de livro que tem ilustração e intervenção gráfica ao longo de todo o texto, não só nas entradas. E tem textos críticos, tem um texto, por exemplo, da Maria Esther Maciel, que é uma escritora brasileira que vem se dedicando muito à relação entre a literatura e os animais. Eu já até mostrei alguns livros dela aqui no passado. Vejam só, gente, eu não estou precisando nem fazer esforço para alcançar as páginas que estão com as ilustrações, porque para todo lado que eu viro a página, eu encontro ilustrações incríveis. É rara a página que tem só texto. Aqui já tem outra ilustração. Não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. Eu sempre posto as pré-vendas da Antofágica aqui no canal, porque vale muito a pena comprar em pré-venda, porque você tem 50% de desconto. Mas neste caso aqui, em específico, eu diria que até o preço cheio tá valendo a pena. É justo, porque o trabalho é de fato incrível. Vamos ver, aqui já começa a ter um pouco mais de texto, mas logo vem uma ilustração. E no final nós temos os textos críticos, aqui com essas páginas mais coloridas, verde, vermelho, azul, preto. Este é o material de apoio, digamos assim. Perfeita essa edição antropágica, parabéns. Eu também comprei alguns livros que já, desde logo digo, são dicas preciosas para vocês. Por quê? Porque são livros que meus professores e meus colegas de psicanálise, porque eu tenho feito uma pós-graduação em psicanálise, me indicaram justamente para ter um primeiro contato com Freud. Porque a minha pós-graduação é algo assim que vai além da psicanálise, meio que pressupõe um pouco o conhecimento psicanalítico, ainda que não o exija formalmente. Então eu estou correndo atrás desse conhecimento. E eles me indicaram os seguintes livros, dicas preciosas para vocês, porque a psicanálise tem tudo a ver com a literatura, com a cultura do século XX, então saber um pouquinho disso é válido para todo mundo. Compêndio de Psicanálise e Outros Escritos Inacabados, que sai pela Autêntica. Essas edições da Autêntica são preciosas, muito preciosas mesmo. Elas têm um texto bilíngue, o alemão original e a tradução para o português. Elas têm, assim, um número louco de notas de rodapé, explicando tudo, explicando cada micro decisão de tradução. É uma coisa, assim, impecável. E elas têm uma quantidade enorme de textos críticos ao redor do próprio texto do Freud, tudo de modo a deixar essa edição ainda mais atrativa para todos os tipos de leitores. O Compêndio de Psicanálise é um escrito do Freud, assim, mais de divulgação mesmo, por isso que ele se dirige a nós leigos. E ele, por exemplo, nessa edição começa na página 15 e se estende até a página 199, é bastante coisa. E depois vem mais alguns textinhos da fase final da vida do Freud. Super recomendo, eu já li o livro O Infamiliar do Freud numa edição da Autêntica. Inclusive produzi um vídeo exclusivo lá para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, porque é um livro do Freud que tem a ver com a novela O Homem da Areia do Hoffmann. Então, se você aderir ao clube, você tem acesso também a esse conteúdo que, assim, é tão precioso que me fez estudar psicanálise na sequência, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei tão fascinado por aquilo que logo na sequência surgiu essa pós e eu aderi a ela. E o outro livro também do Freud é este aqui, e essa é uma dica ainda mais preciosa porque ela é menos óbvia. É este aqui que sai pela Companhia das Letras, nessa edição que também é um luxo, com essa lombada em tecido, capa dura, fitilho. Vejam só a folha de guarda dessa edição. Ela não é uma edição bilíngue, mas ela é uma edição muito bem traduzida, muito bem cuidada e com muitas notas de rodapé. Ela preza mais pelo próprio texto do Freud. Então, assim, ela não vai ter tanto texto crítico quanto a edição da Autêntica.
Mas é preciso lembrar que o próprio texto do Freud se basta porque o Freud é também reconhecido como um literato. Freud, inclusive, ganhou o prêmio Goethe de literatura na sua época, o que significa que ele foi reconhecido pelo estilo claro, acessível, muito bem cuidado. E esse volume aqui, que vai de 1909 a 1910, contém um texto em específico que é muito do nosso interesse de nós leigos, que se chama 5 lições de psicanálise. É um texto que nessa edição, que não é bilíngue, vai da página 220 à página 287. Ou seja, com esses dois livros, vocês têm uma quantidade de páginas razoável, porém não excessiva, para se introduzirem na psicanálise e nas ideias de Freud. Eu quero fazer essas leituras em breve, eu preciso fazer essas leituras para pós e venho contar a respeito para vocês. Se quiserem me acompanhar, venham ler juntos, a gente vai trocando figurinhas. O outro livro foi uma dica também, eu recebi muitas dicas preciosas, que é uma dica de um senhor que é proprietário de uma loja de vinhos aqui na minha cidade. Eu perguntei para ele, né, porque ele estava ensinando muitas coisas sobre vinhos, eu falei, e um livro que fale sobre vinhos bom, qual o senhor indica? Porque existem tantos, eu sempre tive uma dúvida. E ele falou, olha, um é imbatível, eu acho que é muito completo, muito intuitivo, muito bom, que é o Guia Essencial do Vinho, Wine Folly. Este é um livro que sai pela Intrínseca, bem para leigos, falando sobre tudo, sobre os vinhos, sobre as taças, sobre as harmonizações, sobre os países produtores, sobre como apreciar, sobre as notas distintivas de cada um, super ilustrado, um papel fotográfico, um preço acessível, enfim, um guia bem introdutório, bem visual e que me agradou bastante, e é aquele tipo de livro que você pode pôr na prática, né? Então fica a dica aqui, Wine Folly. E o outro livro que eu comprei, na verdade tem mais dois, é o Oppenheimer. Eu assisti ao filme Oppenheimer, eu gostei bastante, ainda mais porque eu já vinha lendo, vocês sabem disso, muitos livros relacionados ao tema de Prometeu. Para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, outro vídeo exclusivo que está lá, eu li Prometeu Acorrentado, a grande peça grega a respeito do tema. E ali eu já fiz uma leitura comparada, puxei um pouco para o Frankenstein, estou lendo um livro sobre Frankenstein, devo falar com vocês a respeito em breve. E aí chega o Oppenheimer, que é justamente o Prometeu moderno. E existem, assim, muitas possibilidades de conexão da história do Oppenheimer com a tragédia grega e com a Grécia Antiga e outros conceitos literários em geral. Inclusive, eu fiz isso. Toda terça-feira eu tenho uma parceria com a livraria Vamos Ler e por isso eu produzo um Reels de 1 minuto e meio indicando livros muito específicos sobre determinado assunto e mostrando eles, explicando um pouco sobre eles. E assim, é uma série, chama O Que Vamos Ler, que já tem mais de 20 episódios. Então vale muito a pena, se você ainda não conhece, conhecer o meu Instagram, ir lá nos Reels, nos arquivos dos Reels, e dar uma espiada, uma maratonada nesses Reels, porque são muito preciosos. E um deles, que foi bem bacana, que o pessoal gostou, foi justamente o que eu fiz sobre a literatura em torno de Oppenheimer. E este é o livro que deu origem ao filme do Christopher Nolan, e é um livro que, na sua época, ele já é um pouco mais antigo, nos Estados Unidos, pelo menos, ganhou o prêmio Pulitzer de literatura. Então eu estou muito curioso, até porque quem assiste ao filme sem ter lido o livro, apesar de aproveitar muito o filme, do ponto de vista da história, fica muito intrigado por aprofundar determinados pontos, é o que aconteceu comigo. E então é um livro que também sai pela Intrínseca, é uma editora intrínseca, né? Eu sempre preciso acompanhar mais eles, porque eu sinto que eu tenho certo preconceito, mas quando eu paro para prestar atenção, muita coisa do catálogo deles me interessa. Depois me digam se vocês já leram essa biografia. E por fim, eu recebi um livro do Circuito Ubu, que muito me interessa, que se chama A Vergonha é um Sentimento Revolucionário, do Frederic Gross,
que vai tratar um pouco, eu acho, justamente dessa vergonha de classe, que é muito retratada na literatura da Annie Ernaux, do Didier Ribon, do Edouard Louis e do nosso brasileiro José Henrique Bortolucci, todos escritores que eu li recentemente. Então fica a dica para você que leu esses livros, gostou e que gostaria de se aprofundar no tema sob um ponto de vista talvez mais técnico, mais humanístico e menos literário. Agora eu vou passar para os livros que eu recebi de queridos amigos de aniversário, sempre muito generosos comigo. E começo falando dos livros que o Carlos Siqueira me presenteou. Carlos Siqueira tem um canal no YouTube, eu já o recomendei, mas renovo o convite. Assistam aos vídeos do Carlos, conheçam, acompanhem, se inscrevam no canal dele, porque é um canal único, com livros únicos, com um nível de profundidade de análise muito grande que você não encontra fácil por aí. Então vale muito a pena. E ele generosamente me enviou 3 livros. O Lobo do Mar, do Jack London, nessa edição do Clássico Zahar, que é muito bonitinha. A gente sempre sabe que a Clássico Zahar entrega edições belíssimas, mas sempre que temos elas nas mãos, a surpresa existe, acontece, porque é melhor do que a gente imaginava. É o que aconteceu com O Lobo do Mar, cuja capa eu já conhecia. Ele também, de forma muito acertada, me presenteou com este livro aqui, Caim, Sagrados Laços Frouxos, um romance de Márcia Dencer. Márcia Dencer, quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que quando eu li aquele livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, havia alguns contos da Márcia Dencer ali. E aquela por si só já era uma experiência catártica para a minha vida de leitor. E quando entramos em contato com os contos da Márcia Dencer, ficamos muito impressionados, o grupo que lia, porque eram muito fortes, muito bons, e a Márcia Dencer ao mesmo tempo era muito desconhecida de nós todos. E aí esse nome ficou no meu radar, os anos se passaram, eu acabei não lendo mais nada dela, mas o Carlos Siqueira acabou me presenteando com este livro, que tem uma premissa muito interessante, e eu devo agora então finalmente conhecer mais da literatura da Márcia Dencer. Outro livro, outra escolha muito acertada, que tem tudo a ver com várias leituras que eu fiz aí nos últimos meses, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, nessa edição muito bonita que me surpreendeu positivamente, da Nova Fronteira. Por quê? Porque eu li muita coisa sobre a espera, livros que envolvem a espera. Eu li aqui e comentei no canal Cangaceiros, do José Lins do Rego, que tem muito de espera. E eu também li para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, sempre lá, O Samuel Beckett, Esperando Godot, cujo título já anuncia tudo. E são livros assim que me impressionaram por esse tema da espera, que é um tema que permeia muito do nosso cotidiano. Mas o clássico mesmo sobre a espera é justamente O Deserto dos Tártaros, que é o livro que o Carlos Siqueira me presenteou. Os meus amigos Edna e Almasta, cujos nomes eu não me canso de repetir, de agradecer pela generosidade, eu quero muito dar um abraço neles pessoalmente esse ano, eu hei de ir para o Rio para dar esse abraço neles. Eu recebi 4 livros. Eu recebi A Visão das Plantas, da Djaimila Pereira de Almeida. A Djaimila é uma escritora de Angola, que hoje em dia reside em Portugal. Os seus livros vêm sendo muito premiados, publicados aqui no Brasil, seja pela Alfaguara, seja pela Todavia. Ela ganhou com este romance aqui, A Visão das Plantas, o famoso prêmio Oceanos, e é um livro que vai tratar de um cara, de um senhor, que assim, quando trabalhava, quando era mais ativo, tinha uma crueldade muito grande para com os seres humanos. Eu acho que ele até participou de algum regime de opressão, algo assim, mas que quando fica mais velho, se torna um cuidador de plantas exímio, eu acho que capaz de chorar por conta de um galho que se quebra. Então, como entender um ser humano que é capaz de ser tão desumano com o humano e ao mesmo tempo tão humano com as plantas? E essa é uma dicotomia que eu acho que não é só literária, mas que se verifica também na realidade. Então, fiquei muito interessado nesse livro, que é bem fininho, então é de fácil leitura. Eles também me enviaram, a Edna e o Almassa, essa edição preciosa da Autêntica, a Autêntica lá do Freud, mas que tem muitas edições caprichadas de vários tipos de livros. Por que calar nossos amores?
poesia homoerótica latina. Pelo que eu entendi da proposta do livro, a poesia homoerótica latina é um gênero que era muito consagrado entre os romanos e que fazia parte, de forma muito orgânica, da lírica latina. Acho que podemos dizer latina em vez de romana. E aqui, né, até por conta dos estudos de gênero, dos nossos interesses atuais, os organizadores fazem esse recorte temático de uma literatura que, de outro modo, fazia parte de um contexto mais geral da literatura latina e nos apresenta numa edição bilíngue e muito bem cuidada. Vejam só a capa dura deste livro, que coisa mais linda. Eles têm textos introdutórios, eles têm apresentação do autor e da obra a cada fragmento que é proposto. É uma edição bilíngue, ou seja, tem o original em latim, tem a atuação do Guilherme Gontijo Flores, que é super consagrado. Então, assim, é uma edição impecável. Aqui também tem um fitilho. Então, estou super interessado, achei muito interessante a proposta. Eu já conhecia pela capa esse livro, mas não conhecia detalhes. Então, ele veio se somar muito bem à minha biblioteca. O Almasta também me enviou este livro, Um Obscuro Encanto, Gnose, Gnosticismo e Poesia Moderna, de Cláudio Willer, que é um livro que sai pela Civilização Brasileira e que tem uma proposta também muito interessante. Eu suspeito que este livro possa tangenciar temas que o Raízes do Romantismo do Isaiah Burley tangencia, então me interessa muito. Eu suspeito que essa história da gnose também tem um pouco a ver com Borges, então vocês sabem do meu interesse por Borges. Enfim, parece um estudo muito bom. E por fim, um escritor que o Almasta, que é sempre conhecedor de tantos escritores menos óbvios, entretanto excelentes, já vinha me elogiando, me fazendo assim vários incentivos para ler, que é Cavalos de Cronos, do José Francisco Botelho. O José Francisco Botelho é também tradutor, escreve e escreve muito bem. Agora eu vou mostrar o que eu recebi das editoras. Da editora Relicário, eu recebi este livro, mais um livro da coleção Nos Sotras, da Margot Glantz, se chama E Por Olhar Tudo, Nada Via. Me permitam ler um pouquinho da sinopse desse livro, só para vocês terem a noção do porquê ele me interessou. Eu acredito que vai interessar vocês também. Ao ler as notícias, como decidir o que é mais importante? Que no dia 31 de janeiro de 2018 aparecesse no céu uma enorme lua azul ensanguentada, que ao conhecer Felice, sua futura noiva, Kafka escrevesse em seu diário um rosto vazio que levava abertamente seu vazio. Que o axolote mexicano seja o único animal capaz de regenerar extremidades, órgãos e tecido, que a cidade do Cabo, na África do Sul, seja a primeira cidade no mundo que ficará totalmente sem água, que uns cientistas tenham conseguido criar orelhas para 5 crianças que sofriam de uma má formação hereditária, e por aí vai. Ou seja, um longo ensaio sobre essa enxurrada de informações a qual somos submetidos e dentro da qual nós precisamos fazer escolhas, mas também os nossos conhecimentos são limitados, nossas capacidades. Como fazer escolhas certas, como prescindir de informações irrelevantes, julgando que elas são irrelevantes, e de fato prestar atenção no que importa, mas o que importa? Eu achei a proposta fenomenal, porque essa é uma sensação que eu tenho permanentemente. Obrigado, Relicário, por mais este envio. Da Companhia das Letras eu recebi este livro aqui, Nós, O Atlântico em Solitário, da Tamara Klink. É um livro em que a Tamara Klink explora a sua travessia do Oceano Atlântico em 2021, aos 24 anos, sozinha num barco. Imagina como não deve ter sido isso. Então, é um livro sobre o mar, eles mandaram até essa corda marítima aqui, como um souvenir que acompanha a edição. Mais um livro do Tobias Carvalho, é a estreia do Tobias Carvalho na Companhia das Letras, pelo que eu entendi.
Ele já vinha sendo publicado pela Record e pela Todavia, ganhando prêmios, sendo muito prestigiado. Eles me enviaram, né, além desse marcador de páginas que traz a capa do livro, esse pôster aqui. Eu adoro receber esses posters, e aqui existem algumas informações relevantes sobre o livro também. Não deixem de conferir a sinopse, parece muito interessante. Eles me enviaram mais um livro da coleção de poesia contemporânea deles, que é muito boa. Desta vez, Veludo Rouco, de Bruna Weber. Sempre que vocês virem essas capas nesse estilo, vou mostrar as outras para vocês. Saibam que fazem parte de uma mesma coleção. É a coleção de poesia contemporânea da Companhia das Letras, poesia nacional, que é muito qualificada e traz, tipo assim, o melhor do que é inédito e vem sendo produzido no Brasil. E por fim, da editora Record, eu recebi 2 livros. Asas da Loucura, A Extraordinária Vida de Santos Dumont. É um livro que me chamou muita atenção, porque vai trazer essa história do Santos Dumont que a gente conhece muito na superfície, mas não conhece em detalhes. E O Rei, A Vida de Charles III, do Christopher Anderson. É um livro que eles me ofereceram sobre o rei Charles III. Eu fiquei interessado, não tenho nada a respeito. E seria bom, em vez de ficar só ouvindo, né, falar no YouTube e notícias na grande imprensa, ter um conhecimento mais aprofundado do tema. Essa família real britânica sempre entrega histórias interessantes. Aqui também existe um caderno de imagens, né, só para vocês terem uma noção de como é essa edição. É uma edição relativamente extensa, de 438 páginas, então deve trazer muita informação relevante, ser bem completa. É isso, pessoal. É tudo isso que eu recebi em agosto. Agradeço mais uma vez pela companhia aí ao longo dos 8 anos do canal e além, por conta do meu aniversário, do carinho que vocês me dispensaram. E renovo o convite para vocês continuarem assistindo, explorando os vídeos passados, que são muitos e muito interessantes, aderindo ao clube, vindo conversar com a gente, explorar esse conteúdo mais profundo. Uma seguidora esses dias disse a respeito de um vídeo que era exclusivo, mas que eu acabei liberando aqui na plataforma. Nossa, é com esse tipo de profundidade que você fala lá no clube, nos vídeos exclusivos? Porque eu achei esse vídeo tão profundo, né? O vídeo em que eu analiso 3 contos. Eu falei, sim, exatamente. É desse jeito. E o vídeo que ela estava assistindo era do comecinho do clube. Depois a coisa foi só se aperfeiçoando. Por isso que eu vivo falando. Venham para o clube. É especial, você apoia o canal, mas principalmente tem muitos conhecimentos a respeito de vários livros interessantes. É isso, um abraço, até mais.